Muito boa noite, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Embaixadores do Rei dos Reis. É uma honra falarmos aqui da palavra de Deus e a nossa equipe de fé, a Mônica comigo, Anderson, Nelsinho Barbosa, e hoje o nosso tema muito relevante também, a Bíblia Sagrada e a ciência. A Bíblia Sagrada é a regra de fé do cristão, é a palavra do Senhor considerada infalível, é a palavra inspirada pelo próprio Deus. E pelo que a palavra do Senhor nos assegura, ela não está em conflito com a ciência. A fé e a ciência não devem andar separadas. Existe mais harmonia entre essas duas áreas do que muitas vezes as pessoas imaginam. A palavra do Senhor é confiável e está em harmonia com muitas descobertas que têm sido feitas ao longo da história, como nós veremos aqui vários exemplos, e que você nos acompanhe até o fim. E eu dou aqui o meu boa noite também a Mônica, ao Anderson e ao meu pai, Nelsinho Barbosa. Mônica. Boa noite, é um prazer estar aqui em mais um programa Embaixadores do Rei dos Reis, onde a gente vai falar de um assunto que, assim, eu gosto muito, que é ciência, a neurociência e a fé. Então, fiquem aí que vocês vão ter um assunto muito interessante, curioso, e que vai tirar bastante dúvida de cada um. Boa noite também a todos vocês aqui da mesa e também a todos que vão assistir ou estão assistindo esse programa, esse podcast. É realmente um tema bastante relevante, a Bíblia e a ciência. Nós sabemos que existe realmente um paralelo grande entre essas duas coisas e nós estamos aqui, com a graça de Deus, confiando no Senhor, para que a gente possa então trazer luz para esse assunto de tanta relevância e fazer com que chegue até você muitas coisas, muitos conhecimentos, né, que estão na Bíblia Sagrada, que tentamos fazer te ajudar essas coisas. Estamos aqui com todo o prazer, eu e todos os demais aqui da mesa. Uma boa noite a todos, né? Graça e paz de Jesus, os que estão nos ouvindo, aí, a vocês também, né? Nós conversávamos um pouquinho antes de começar, um tema que parece ser complicado, um pouquinho delicado, mas é o ponto de encontro entre razão e fé, né? Então aqui a gente vai expor, né, o como e o porquê, né, de razão e fé. Sim, é um assunto muito amplo, muito interessante, mas eu tenho certeza que no tempo aqui de 1 hora nós vamos abrangê-lo da melhor forma possível, com a direção de Deus. E como nós falamos, a palavra do Senhor é infalível. Ela foi escrita durante um período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, que não se contradizem, pelo contrário, eles estão em perfeita sincronia teológica, histórica e científica também. O próprio Deus inspirou homens para que escrevessem a sua palavra, homens de tempos diferentes, de países diferentes, de continentes diferentes, mas que escreveram de acordo com o ditado do próprio Deus. O próprio Senhor inspirou e ditou a sua palavra. E o que a Bíblia nos diz, ela antecipa a ciência. A ciência vai descobrindo ao longo do tempo coisas. Ela vai experimentando, vai fazendo as suas análises, os seus experimentos, os seus estudos, mas a palavra do Senhor antecipa com muitos séculos. Por exemplo, a ordem da criação de Gênesis. Nós vemos no primeiro livro da Bíblia, Deus criando todas as coisas. E a vida animal, começando na água, a vida aquática, nos rios e nos mares. Na sequência da criação, vem as aves. E depois os animais terrestres, de terra seca. E por último, o ser humano. É uma sequência que está na palavra do Senhor há milênios.
mas que a ciência veio confirmar isso muito depois. Como que o autor da Bíblia tinha esse conhecimento científico? Para saber que a vida animal começou na água, depois com as aves, animais terrestres e por último o ser humano. Não se havia o conhecimento científico há milênios, esse conhecimento. Mas foi o próprio Deus que instruiu o seu escritor de Gênesis, muitos acreditam que tenha sido Moisés, né, que escreveu dessa forma. Então, mais uma evidência de que a palavra do Senhor não falha, e ela está em consonância com a ciência, com as descobertas que são feitas ao longo dos tempos. Sim, e a gente tem que sim, lembrar também que a ciência, ela comprova, aliás, a Bíblia comprova o que a ciência está mostrando hoje. Então, que a ciência, nossa, faz uma descoberta e todo mundo, né, nossa, a descoberta grande, mas não, se a gente for na Bíblia, a Bíblia já fala, retrata, né, o assunto, já mostra pra gente. Então, não é os cientistas que estão descobrindo, a Bíblia descobriu. Eles apenas estão fazendo uma descoberta e achando que são eles que fizeram, né? Sim. Exatamente. Eles agem como se estivessem agora descobrindo a roda, o fogo, né? Mas a Bíblia já dizia isso há tanto tempo. Sim. E a Bíblia, a gente sabe que é o livro mais lido do mundo, traduzido acho que em mais de 150 idiomas. E nós sabemos também que, exceto nos países onde há impedimento do que impere o cristianismo, nos demais países, possivelmente em todas as casas tem um exemplar da Bíblia. E nós vemos que tudo se formou realmente porque Deus ordenou, Deus pediu, Deus disse, Deus falou e tudo se criou. Então, no primeiro versículo da Bíblia, que o pastor se referiu a Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, já diz lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós vemos que a teoria bíblica, a teoria da Escritura Sagrada, ela leva nós, então, a entender e ter fé que tudo se criou porque Deus ordenou, pela palavra de Deus, quando Ele pediu, o universo se criou, Ele ordenou e imediatamente tudo se criou. Em Salmo 33:6, a Escritura Sagrada diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. E no 33:9, porque falou, Deus, né, falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Então, para nós que somos cristãos, que confiamos em Deus, nós, então, acreditamos, temos certeza que toda a terra, todo o universo foram criados pela palavra de Deus, quando o Senhor falou, tudo se criou. Então, é uma afirmação bíblica, e cremos nós cristãos que assim se fez e assim é. Sim, né? E dando continuidade que o pastor, né, vocês já falaram, né? É importante que a pessoa às vezes vem para uma determinada igreja, né? E às vezes ele vem com uma dificuldade e ele está com uma necessidade e acaba, né? Às vezes não tem assim o conhecimento, mas no decorrer, né? Rapaz, aceitar, né, Jesus como seu Salvador, é importante a gente ter o conhecimento, né? Porque a fé, ela nos revela os porquês, né? E quando olhamos para o Evangelho de Cristo, nós percebemos que não tem contradição entre razão e fé, mas uma harmonia, né? Desde o início, Deus nos chamou não para ter uma fé cega, mas uma fé inteligente e viva. Está lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, né? Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ou seja, o próprio Deus convida o homem ao diálogo, à reflexão, né? E aí, complementando também a criação, né? O mesmo versículo que o senhor falou aí, né, pastor? Assim, que
ele dá a criação do começo do universo, né? O Isso. Gênesis 1. Né? E também tem aqui as leis precisas da natureza, Jeremias 35:25. Se não estabeleci o meu pacto com o dia e a noite, e as leis dos céus e da terra. Sim. E ainda, eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, né? Que a terra é redonda. Né? Tem um povo aí que fala que a terra é plana. Lá, Isaías 40:22, ele traz para nós. Ele está assentado sobre o globo da terra. Exatamente. Né? Isso muitos anos antes de a Sim. ciência comprovar, né? Exatamente. Isaías, que foi escrito há 6, 7 séculos antes de Cristo, ele já dizia, o próprio Deus, né, que instruiu, como também que a terra está suspensa sobre o nada. O livro de Jó já diz isso também. Jó é tido como talvez o livro mais antigo da Bíblia, um dos mais antigos, e já narrava sobre a terra que ela está suspensa, como muitos não acreditavam nisso, e isso muitos séculos depois foram entender que a terra é sim redonda, é um globo, e que está suspensa, ela tem ali os seus movimentos de rotação, de translação, e tudo perfeitamente alinhado, ajustado. Não é possível que haja tanta perfeição para que a Terra tenha as condições propícias para a vida humana. Não é possível que tudo isso tenha sido obra do acaso. O nada gerou tudo. Nós vivemos em um planeta com perfeitas condições climáticas, atmosféricas. Depois vamos falar com mais detalhes sobre isso, mas tudo está perfeitamente ajustado, o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, e tudo o que começa a existir tem uma causa. Tudo tem uma causa. O universo é composto por matéria, tempo e espaço. Essa matéria não existiu desde sempre, ela teve um começo. Então, essa composição de matéria, tempo e espaço teve um início. E aquilo que deu um início não pode ter tido um início também. Sim. Tem de ser algo maior, um design inteligente, algo superior a tudo isso. Porque pela matemática, pela física, o 0 vezes 0 é 0. O nada não produz tudo. E além de termos todos os componentes físicos e químicos do universo, nós temos isso em perfeita sincronia também. Um ajuste fino que proporciona a vida na Terra, a vida humana, com oxigênio, com o carbono, com a temperatura adequada. Tudo isso que nós temos não pode ter sido uma mera obra do nada, do acaso. Então tudo aponta para um Criador inteligente, para Deus. E conforme foi citado aqui, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, cita a obra da criação divina. E lembrando que a ciência, ela é imutável, né? Ela precisou já retroceder nas suas afirmações. Tem uma afirmação que ela acreditava que a Terra era o centro do universo. Então, quando ela fez essa revelação, após um tempo descobriu que não era isso, que a Bíblia já diz em Josué, que não é, porque quando o sol parava, Josué, né? Mas Josué nos diz quando o sol parava. Então, a Terra não é o centro do universo, né? De todos os outros, e que os planetas giravam ao redor da Terra. Então, ela precisou retroceder nisso também. Porque não batia com o que a Bíblia dizia. E a ciência deu razão à Bíblia, mais uma vez. Sim, ali em Josué, talvez tenha sido a perspectiva dele, quando ele viu que o dia se estendeu, o dia se alongou. Sim. Então, pela perspectiva humana de quem estava na Terra, a aparência era de que o Sol tinha parado, não é verdade? Mas a Terra faz o seu movimento de rotação em torno do próprio eixo, e faz o movimento de translação
em torno do Sol. E até nisso existe um equilíbrio perfeito. Porque a Terra faz esse movimento de rotação em 24 horas, permitindo que haja a noite e o dia. Em Josué 13, no capítulo 10, versículo 13, diz: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Maravilha. Exatamente. Um fenômeno. É algo um milagre, como a vida é um milagre, como a nossa existência é um milagre. Essa rotação da Terra, 24 horas, como eu disse, permite dia e noite. Permite que a Terra se esquente, se resfrie, como a translação também, em 365 dias, proporciona as 4 estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Essas estações que mantêm o equilíbrio climático. O próprio eixo de gravidade, a força gravitacional entre Terra e Lua, faz com que a Terra tenha uma inclinação de seu eixo. E isso também gera uma condição climática favorável. Ela não é quente demais, nem fria demais. Se a Lua estivesse um pouco mais próxima ou um pouco mais distante, não seria possível a vida na Terra. E às vezes, você, olhando para o céu, tem a sensação de que Lua e Sol têm o mesmo tamanho. Uhum. Porque, na verdade, a Lua é 400 vezes menor que o Sol. Só que ela está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. Por isso que no eclipse total, você vê um corpo celeste tampando o outro. A Lua, em frente ao Sol, aparentemente tem o mesmo tamanho. Não, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, só que ela está 400 vezes mais próxima. E se ela estivesse um pouco mais distante ou próxima, e o Sol também, se estivesse um pouco mais distante ou próximo, não haveria possibilidade de vida na Terra. Seria muito quente ou muito fria. A Lua também, mais próxima, interferiria nas marés, teríamos tsunamis, catástrofes inimagináveis. E além da velocidade de rotação e translação, se a Terra girasse em torno do Sol, se esse giro fosse mais rápido, ela escaparia do campo gravitacional do Sol. Ela iria embora. Então ela congelaria. E se a velocidade dela fosse mais lenta, ela seria atraída pelo Sol também. E ela torraria. Tudo isso é muito perfeito. Só pode ter sido Deus mesmo. Com certeza. E nós sabemos também que existe uma teoria da ciência que não dá atenção, não dá assim o devido valor para que a Bíblia diz, que a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. E na ciência há uma tendência a dizer que o homem ele é descendente do macaco, né? E que houve mutações e tal, e aí a gente vai estudar lá aqueles homens antigos, Neandertais e outros tipos que a ciência explica. Mas e daí? Foi evoluindo, e depois parou de evoluir, não evoluiu mais. Então é uma teoria apenas, é uma teoria, só uma maneira de pensar, não tem comprovação científica, não tem embasamento que afirma que isso seja verdade. Na verdade, Deus diz em Gênesis 2:7 que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós estamos aqui, mas a gente sabe de onde a gente veio. Você sabe de onde você veio. Você sabe onde você está e sabe para onde vai. Nós sabemos que nosso corpo é uma matéria que depois do fim da nossa vida ele vai se transformar novamente em pó, né? Mas nós sabemos que Deus, ele soprou na narina do homem o fôlego da vida e se tornou o homem
alma vivente. Então nós não somos apenas matéria, passageiro aqui, que muitos falam morreu, tudo acabou, tem pessoas que até afirmam o inferno é aqui mesmo. Isso são todas teorias humanas. Na verdade, não. O corpo ele termina aqui, mas nós temos que estar sempre próximo do Senhor, porque aquele que permanecer em Cristo e morrer nele, esse não morrerá, viverá para sempre com o Senhor numa vida espiritual, né? Num outro campo espiritual. Amém, né? E essa teoria, né, que o senhor comentou, a teoria de Darwin, ela é muito inteligente, né? Sim. Mas assim, nós como cristão, né, que a gente tem a Bíblia como infalível palavra, né? E a nossa fé é pautada totalmente na palavra de Deus. Se eu não me engano, é Gênesis 1:26, que fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, esse versículo para mim ele quebra totalmente essa teoria para o ser humano, né? Para os animais ela é bem, né? Até tem um pouco de lógica, mas para o ser humano não acaba. E assim, a gente tem a verdade revelada que encontra a verdade descoberta, né? Então Deus criou com ordem, propósito e precisão. Então volta ao Gênesis 1, né? E essa simples frase já nos traz o conceito que a ciência levou milênios para formular, né? Igual a Mônica comentou. O tempo, o espaço e a matéria. Então, no princípio, é o tempo. Os céus, espaço. E a terra, a matéria. Então, ou seja, a ciência moderna, ela começa já onde a Bíblia estava, né? Igual o senhor falou, né, pastor? Sim. E muito bem, a palavra do Senhor é confiável, você pode crer, como aqui foi dito. A ciência faz descobertas, e mais para frente ela confere que nem todas as descobertas anteriores estavam corretas. Às vezes uma descoberta mais recente acaba refutando uma descoberta anterior. Nós tivemos aqui a citação, por exemplo, do darwinismo, da teoria da evolução, que tem várias lacunas também, principalmente nessa questão da ancestralidade do ser humano. Você tem lacunas entre um ancestral e outro, a conta não fecha, mas quando você vai para a Bíblia, a conta fecha. E a ciência depois vai fazendo novas descobertas e chegando à conclusão de que a Bíblia estava certa. Isso acontece muitas e muitas vezes. Quando o ser humano nega a existência de Deus, ele está agindo, na verdade, como um louco. A Bíblia diz que o nécio, o louco, diz em seu coração: não há Deus. Mas Deus existe. É preciso mais fé para acreditar de que o nada produziu tudo. Com certeza. Olha a perfeição. Nós estamos aqui articulando palavras com um raciocínio em um ambiente que foi projetado, aparelhos projetados por engenheiros, por cientistas. Somos seres pensantes que temos a imagem e semelhança de Deus. Vivemos em um universo que tem uma sincronia de ações e de efeitos, de fatores, uma combinação improvável de fatores que propiciam a vida. É preciso ter mais fé para acreditar. O nada gerou isso tudo. O nada gerou a perfeição humana da terra, da atmosfera, da vida marinha, da vida animal, da vida vegetal. O nada produziu o ser humano, os nossos órgãos todos, as funcionalidades do nosso corpo, os 5 sentidos. O nada gerou isso tudo. É preciso ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que houve um design inteligente, que houve um criador, alguém que é superior a tudo isso, que deu origem a tudo aquilo que vemos neste mundo.
E já pegando um gancho, né? Cortando, você falou um ponto importante, né? Que está na Bíblia, né? Que a terra está suspensa. Sim. E acreditar, teve um povo, né? Uma cultura, não vou me recordar agora, que eles acreditavam que a terra estava num dorso do animal, né? Sim. Então, quer dizer, a gente acreditou em cada absurdo Que não tem antes cabimento. mesmo de depois vir a palavra de Deus e a ciência, né? Em conjunto. A ciência vem e confirma. Sim, Na verdade, exatamente. aquilo que era absurdo, a Terra é redonda, a Terra gira, a Terra está suspensa no nada. Isso era um absurdo há alguns séculos e a Bíblia já falava, garantia. Depois a ciência vem e comprova. Não é que a Bíblia estava certa. Então, tantas outras tentativas de anular a Bíblia, de fazer com que ela seja considerada um livro conflitante com a ciência, todas essas tentativas ao longo do tempo são frustradas, pois quanto mais estudo o ser humano tem, mais ele confere que a Bíblia sempre teve razão. Isso é verdade. O que mais assim nos alegra também é saber que 65% dos cientistas hoje, eles são cristãos. 65% que recebe prêmios são cristãos. Que Então maravilha. isso é muito, né, bom pra gente, porque a gente tem pessoas de Deus ali e tudo fica mais fácil, né? Quando a pessoa de Deus está ali dentro, está ajudando, né, nessas pesquisas, então é muito mais fácil provar que a Bíblia está certa também, né? Isso mesmo, Mônica. E, na verdade, a gente realmente acaba comprovando isso que você está falando, porque quanto mais a ciência avança, mais se acredita de que Deus existe, né? Então, nós sabemos, inclusive na área da medicina, que por mais que esteja evoluído a medicina, tem momento que o profissional chega no paciente ou na família e fala, olha, só por Deus, só se Deus fizer alguma coisa, porque não está mais ao meu alcance. Sim. E quando a pessoa exerce fé, o paciente, a família, e acredita em Deus, e busca o milagre, porque fugiu das mãos do profissional, do médico, acontece o milagre, e o médico, eles se rendem e admitem que foi um milagre. Então, é uma maravilha. E os cientistas, na parte dos astronautas, quando eles vão aos espaços, o espaço, ele vê, assim, constata cada vez mais que Deus existe, que não é possível. Realmente a Terra, eles afirmam, a Terra ela é redonda, né? E eles veem toda a maravilha, toda essa sincronia que o pastor falou com relação ao Sol, à Lua, né? E tudo que não pode ter nenhum milímetro de diferença, é uma coisa impressionante. Eles acabam se rendendo de que realmente Deus é maravilhoso. Então há uma sincronia, sim, entre a Bíblia e a ciência. E a gente fica maravilhado com isso e cada vez mais a nossa fé tem aumentado nesse Deus vivo, todo-poderoso, e a ciência tem nos mostrado isso todos os dias. E um ponto que eu quero tocar também, né, é que o Paulo ele traz para nós, né, o equilíbrio, né, da fé racional. Sim. Então a razão e a fé viva. O Paulo ele fala que não anula o entendimento, mas o renova, né? Então assim, no nosso mundo hoje, antigamente era muito, eu acredito que era muito mais fácil, não que a gente seja incrédulo, né, que a gente não acredita em milagre, mas às vezes o milagre hoje não está só no sobrenatural. Deus faz milagre, né? Sim. Faz muito milagres. Mas a gente tem a ciência, né? A medicina, as pesquisas para a gente recorrer, né? E aqui eu trago a situação, né, que vocês acompanharam do meu filho Eliseu, né? Era um tumor, né, ali no meio da cabeça. Então, assim, Lugar difícil, né? na época me preocupava muito, né? Mas eu fui recorrer aos conhecimentos e ali eu vi que era 95% de cura ali, o tratamento, né? Sim. Mas assim, o que passou a me incomodar?
a complexidade da cirurgia, porque era no meio, praticamente no centro da cabeça, né? Um local delicado. Então aí né? você traz isso, né, para tudo que nós estamos falando hoje, o conhecimento que Deus, né, permitiu ao homem alcançar. E ali, assim, o que me preocupava, né, eu até acabei perdendo, era o risco de lesão cerebral. Ficar cego, sequelas, exatamente. Né? Então, saiu dali com... Sem sequelas. 100%. Que maravilha. Né? Então, isso é um milagre, né, ocorrido através da medicina. Não foi o sobrenatural. Deus curou ele através da medicina. Então, isso é um ponto importante para nós termos em mente. Né? Tô com dor de cabeça. O Tilenol tá aqui, né? E aí, eu vou só orar? Não, Deus vai me curar, não, mas o Tilenol tá ali, às vezes. Tem né? as ferramentas, exatamente. né? Deus deixou a sabedoria, Sim. o conhecimento. Sim. E esse conhecimento é com base naquilo que nós somos de semelhantes a Ele. Exatamente. Porque, como foi dito aqui, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Mônica tem até mais propriedade para falar na questão da mente, da consciência. Nós não somos apenas um aglomerado de células, como aqui a Bíblia tem as células, tem a sua composição material, mas o copo, eles não têm uma alma dentro, não tem uma vida. Sim. E o que é a vida, o que é a alma, o que é a consciência? Isso não pode ter sido fruto também do mero acaso. Não. Existem várias evidências que nos levam a crer cada vez mais em Deus. Todo esse ajuste fino que eu citei aqui. Eu gostaria até de ler um versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Então os atributos de Deus são visíveis, estão em toda a criação. As evidências de que Deus existe estão por toda parte. Nós temos aí mais de 122 constantes, chamadas constantes antrópicas, que mostram um ajuste fino perfeito, que matematicamente seria impossível de acontecer para que houvesse a vida na Terra. Eu gostaria até de citar alguns. O nível de oxigênio na Terra. O oxigênio responde a cerca de 21% da atmosfera. Se fosse esse nível um pouco mais elevado, haveria incêndios espontâneos. Se fosse mais reduzido, nós morreríamos sufocados. Tem outra constante antrópica aqui, o grau de transparência da atmosfera. Se ela fosse menos transparente, haveria uma radiação solar insuficiente para manter a vida na Terra. E se ela fosse mais transparente também, nós seríamos bombardeados com muita radiação solar e morreríamos. Além da composição da atmosfera com níveis equilibrados de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e ozônio. Então é muita improbabilidade de ser pelo acaso. É só Deus mesmo. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua, como eu já comentei, o nível de dióxido de carbono, a gravidade da Terra no seu nível mais perfeito, o tamanho da Terra, o equilíbrio de ciclos geoquímicos e tantas outras constantes que deixam os cientistas boquiabertos, espantados com o nível de perfeição, com o nível de probabilidade quase nula de que isso tenha acontecido do nada. Tenho até aqui alguns depoimentos. O ganhador do Prêmio Nobel, Amo Penzias, um dos descobridores da radiação posterior ao Big Bang, ele declarou o seguinte: a astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado do nada e cuidadosamente equilibrado para prover com exatidão as condições requeridas para a existência da sua vida. Na ausência de um acidente,
absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou, como alguém poderia dizer, algo sobrenatural. Então, um cientista ganhador de prêmio Nobel reconhecendo, só pode ter sido algo sobrenatural que deu origem a isso tudo. Outro também, Paul Davies, tem-se a impressão de quem sintonizou muito bem os números da natureza para criar um universo. Outro cientista aqui declarando isso. A impressão de um projeto inteligente é avassaladora. Outro, o astrônomo Alan Sandage, comenta: acho muito improvável que essa ordem seja proveniente do caos. Deve haver algum princípio organizador. Para mim, Deus é um mistério, mas é a explicação para o milagre da existência, porque existe alguma coisa em vez do nada. E um último aqui que eu gostaria de citar, Anthony Flew, é um ateu, mas em seu livro, Um Ateu Garante Deus Existe. Olha a declaração dele. Ele chega a afirmar que se aceitarmos o fato de que há leis que governam o universo, então temos de aceitar que existe alguma coisa que impõe essa regularidade no universo. Quem criou esse universo com as leis tão perfeitas, tão sincrônicas, tão precisas? Tudo isso não pode ter sido obra do caos, essa perfeição toda. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você busca o conhecimento, mais você vai para a Bíblia e confia nela, e mais você crê. Deus existe. Ou seja, a vida na Terra já é um milagre, né? Já é um grande milagre. Só pode ter sido Deus. Sim. Nós sabemos que Deus também, Deus, Ele é maravilhoso, e a Escritura Sagrada, ela nos traz, a Bíblia é o centro de tudo, é a nossa regra de fé e prática, né? Ela é a nossa bússola, é o nosso norte, é a Bíblia. E tudo na Bíblia é voltado para o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o Cristo, nosso Senhor. E aí nós vemos que no Antigo Testamento muitas profecias foram feitas, eu vou citar uma aqui, e depois isso aconteceu no Novo Testamento. Isso para a gente ver a sincronia da Bíblia e a perfeição. Por exemplo, em Miqueias 5:1, cerca de, pastor e Mônica e Anderson, 740 anos antes de Cristo, Miqueias disse o seguinte: um grande líder nascerá na cidade de Belém. 740 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E aí depois em Mateus 2:6 afirma que, olha o que Mateus 2:6 afirma, que embora Belém seja uma cidade pequena na terra de Judá, de lá sairá um líder que será o pastor e o guia de Israel. Então, olha que sincronia, olha que maravilha, pastor. Lá, 740 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias já se referia ao nascimento do Senhor Jesus. E ali Mateus afirma que em Belém nasceria o líder, que é o Senhor Jesus. E todos nós sabemos que o Senhor nasceu na cidade de Belém. Então, não tiveram contato Mateus com Miqueias, é claro, impossível, né? Pelo tempo que se passou, mas a Escritura Sagrada permanece para sempre e encontramos muitas afirmações de que tudo se sincroniza e que tudo leva a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso caminho, nossa verdade e a vida. Então, por isso nós afirmamos que a teoria da Bíblia Sagrada, ou o que a Bíblia diz, é verdadeiro, e a ciência tem colaborado, comprovado com isso a cada dia. Exatamente, né? E semana passada mesmo aconteceu um fato, né? O senhor ainda não tinha fechado o título, né? E no começo da semana, né?
acho que já era o trabalhar do Espírito Santo, né? Mas o algoritmo do TikTok me mandou um vídeo de um ateu falando, né? Exatamente sobre algo que a ciência não conseguiu comprovar, né? E assim, ele fala ainda no vídeo que se ele acreditasse em Deus, ele acreditaria no Deus dos cristãos. Por quê? Aí ele usa alguns exemplos, ele usa Buda, Allan Kardec, usa Madre Teresa e alguns outros pessoas que foram tiveram bastante significado para a humanidade, né? Sim. E eu deixo aqui também o meu respeito a eles, né? Mas assim, ele usa um único detalhe. Se você for na tumba dessas pessoas, o corpo estará lá. Mas se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, você vai deparar com uma placa que ele vive. Ele ressuscitou. É o final do vídeo dele. Então isso chamou muito a atenção. Né? Isso, a ciência, acho que vai ter um pouquinho de trabalho para explicar, né, pastor? Porque esse é o sobrenatural. Esse Sim. é o mais sobrenatural acho que é o mais importante do sobrenatural que qualquer cristão pode viver, né? Ele grande vive milagre. E nos deu a salvação. Né? E homens simples Sim. que se tornaram apóstolos, que foram discípulos de Jesus, não negaram a fé, morreram e não recuaram. Eles morreram afirmando, Jesus ressuscitou. Sim. Eles poderiam ter tido as suas vidas poupadas se negassem a fé, mas eles tinham total convicção da ressurreição de Cristo. Eles morreram pregando Jesus, pregando a salvação e confirmando, ele ressuscitou. Um grande milagre. A palavra do Senhor é recheada de milagres, milagres físicos, e ela fala também da mente. Né? Nós temos, o nosso cuidado deve ser com o corpo, com a mente e com o nosso espírito. E existe hoje a neurociência que tem esse objetivo de trabalhar com a fé e com a mente para proporcionar uma vida melhor às pessoas também, né? Isso. A neurociência, ela estuda os nervos, né? Estuda o cérebro também. E ela mostra que muitas coisas que a ciência fala, né? A neurociência fala, a Bíblia já está falando. Como, por exemplo, o nosso cérebro ele tem a capacidade de se modificar de acordo com os nossos pensamentos. E quando a gente pensa em algo positivo, hormônios bons vai ser liberado em nosso corpo, né? Então, com isso, as ligações ficam mais fortalecidas, ficam mais fortes, ligações de paz, de alegria, de propósito. Então, isso a Bíblia já diz em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a Bíblia já está dizendo algo que a ciência está falando hoje. Olha, se você fizer uma reprogramação da sua mente, transformar algo ruim em algo bom, você faz uma reprogramação e seu corpo você enxerga de uma outra forma um determinado assunto que te causa dor, por exemplo. E a palavra, ela fala em renovar a mente, exatamente o que a neurociência descreve como reprogramação neural. Então a Bíblia já falava disso, né? A Bíblia já falava renovação da vossa mente. Então renovar, reprogramar a vossa mente. Quando entra nessa questão da reprogramação, a Bíblia também fala em Lamentações para que você traga à memória aquilo que te dá esperança, isso. Não é? Rejeitar os maus pensamentos, substituir os pensamentos intrusivos por pensamentos de paz. É tudo que vem sido descoberto agora, mas a Bíblia há tantos anos fala. Ela fala sobre tudo, sobre a criação, sobre ciência, sobre família, sobre comportamento humano, sobre conduta, sobre salvação, sobre mundo espiritual. Muitas leis de países são baseadas na Bíblia também.
questões morais, são baseadas na Bíblia Sagrada. Ela é uma fonte de fé, uma fonte inesgotável de sabedoria para todas as áreas. Não é um livro ultrapassado, não é um livro que está obsoleto, muito pelo contrário. A palavra do Senhor não passa, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Conforme também o Nelson falou, né, que na medicina, né, tá provando, né, que a oração tem poder, e realmente, né, durante a oração, a meditação, a redução da atividade da amígdala, que é uma parte do nosso cérebro. Exatamente. Que essa amígdala traz o quê? Medo, alerta. Então, com a oração, essa redução e ativando o córtex pré-frontal, que fica também, é uma parte que fica na testa, sim, mais ou menos, do cérebro, que nos dá calma, que nos dá raciocínio. Então, com isso, a oração, nossa, quando a gente ora, fica mais calmo, traz o raciocínio, e essa oração literalmente acalma o nosso cérebro, e a gente passa a enxergar as coisas com mais clareza. E ela está sendo realmente comprovada que tem um poder enorme. Teve uma experiência com 2 grupos de mulheres que estavam com câncer de mama, e um grupo orou, meditou na palavra de Deus, na gratidão, e o outro grupo não. Então, as mulheres que oraram, né, se entregaram a Deus, elas precisaram ir muito menos a médicos do que o grupo que não fez nada, não fizeram nada. Então, aí tá a importância da oração. A oração realmente, ela tá dando resultado, ela tem um resultado tremendo. Com certeza. Nós sabemos aí que isso é verdade. Eu trabalho na área da saúde, vocês sabem, ou alguns sabem, e a gente tem frequentado aí hospitais, tanto hospital clínico como hospital psiquiátrico. Esses dias estivemos eu e o secretário da Saúde no setor de hemodiálise aqui da Santa Casa. Vocês sabem que a hemodiálise realmente é um sofrimento para a pessoa, que ela tem que fazer 3 vezes por semana aquela sessão lá de hemodiálise, e ela fica de 5 a 6 horas cada vez que ela vai para fazer esse procedimento. E é uma situação difícil para a pessoa. E aí eu conversando com os pacientes ali, indagando, e falo, olha, como é que vocês fazem o dia que vocês passam aí, como que vocês encaram, o que acontece? Aí as pessoas falam, olha, quando vem pessoas aqui cantar hinos para nós, quando vem alguém aqui que dá uma palavra enquanto a gente está recebendo o tratamento, é uma maravilha, a gente sente paz, né? Acalma e ajuda. Então, Mônica, você tem toda a razão. Isso interfere, isso invade a nossa alma, a nossa mente, Anderson, pastor. E a fé, ela renova, ela dá força, e Deus age. E aí, então, nós vemos que a ciência faz a parte dela, a ciência médica faz o tratamento, mas tem a ciência da fé, que é infalível e que ajuda muito as pessoas, e a gente tem que lançar mão dela. Sim, tem uma frase que é muito importante do Daniel Goleman, que é um dos pais da psicologia moderna, também trabalha na área de neurociência, né? Que é onde você foca, expande. Então, e aí você traz, se você trouxer isso pro cristianismo, né? Tem um trabalho que eu fazia muito, eu trabalhei com o pessoal da terceira idade, né? Então eu brincava muito. Agora nós vamos fazer um alongamento mais importante que existe para o corpo humano, né? Aí elas, qual que é importante, né? Falei, é o sorriso. Se você ficar na frente do espelho, você pode estar no pior dia da sua vida. Se você ficar na frente do espelho, né? E ficar com cara de sorriso,
o seu corpo ele vai entrar naquilo que o cérebro não distingue o real do imaginário. E por mais que você esteja ruim, o cérebro vai, opa, pera lá, chegou alguma coisa boa aqui, né? Mandou então, a mensagem. Aí se o sorriso consegue fazer isso com o nosso corpo, Só um sorriso. imagina uma oração É. regada de gratidão ainda, né? Porque às vezes, Sim. mesmo que você esteja num dia difícil, é importante se pedir, mas mais importante é agradecer. Isso é um... O agradecimento Poder, ele tem um poder exatamente. enorme na nossa vida. Sim. Ele faz, assim, eu vi já imagens de cérebro, dos cérebros gratos e não gratos, de cérebros que ora e não ora. Há diferença na imagem. Realmente acontece ligações neurais totalmente diferentes. Tem uma coisa que você falou na igreja, Mônica, que eu não esqueci. Você dirige o louvor lá, né? E no intervalo você estava falando sobre gratidão e aí você deu uma dica. Escreva pelo menos 3 coisas, né? Que você quer agradecer, que você deve agradecer a Deus todos os dias Todos e os faça dias. isso. É muito interessante isso. Eu tenho feito isso e Deus está fazendo maravilhas. Realmente faz mesmo. E até diante disso, tudo que está sendo excelentemente comentado, eu me lembrei aqui daquele livro O Segredo, de Rhonda Byrne, tem o documentário também. Sim. E lá fala sobre o poder da atração, que nós atraímos tanto o bem quanto o mal, e como a pessoa grata acaba atraindo coisas boas, a pessoa que ora, a pessoa que guarda rancor, guarda mágoas, ela acaba às vezes atraindo doenças psicossomáticas, Com ela certeza, acaba pastor. ficando mal. As pessoas pessimistas. E a própria Bíblia, mais uma vez, fala sobre isso. Ela diz, por exemplo, se você se mostrar frouxo, fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, a pessoa que se mostra fraca, pessimista, ela dramatiza, ela terá pouca força. A Bíblia também diz, assim como você imaginou no seu íntimo, assim será. Ela fala sobre trazer à existência as coisas que não existem. Então, quando a pessoa é pessimista, quando a pessoa lamenta, quando ela passa a vida reclamando, ela é ingrata, ela acaba atraindo coisas ruins. Com certeza. Agora, uma pessoa autoastral, feliz, grata, uma pessoa que ora, que agradece a Deus, que vê o lado bom da vida, não é? Que é otimista. E como a palavra diz, diga ao fraco eu sou forte, é substituir os pensamentos negativos pelos positivos. Diga, eu sou forte, eu consigo, eu sou capaz, Deus é comigo, Deus me ajuda. Você muda o seu ambiente, muda o seu cenário. Então esse livro, O Segredo, e o documentário também, muitas pessoas Tem estão... um filme também, né? O Segredo. Tem não o é só o documentário, tem um filme Tem também. o filme também. Isso. E as pessoas estão descobrindo isso agora. Olha, existe o poder da atração. E eu não sabia, como se fosse algo recente. Mas a Bíblia já falava sobre isso também há muito tempo. Sim. Quando... Pois Desculpa, não, pode Anderson, falar. não? E também isso está ligado à plasticidade neural, né? Isso é completamente, totalmente ligado a isso, né? Eu lembro que trabalhei muito tempo na polícia, né? E eu lembro que uma noite, eu nem sabia o que era plasticidade neural, depois eu vim a descobrir. Roubaram uma Kombi azul. E aí o foco virava para uma Kombi azul, né? Então... eu nunca vi tanta Kombi azul naquela noite. Porque você tá focado, você... Só tinha Kombi azul. Só tinha Kombi azul. Sim. Né? Nós achamos umas 10, menos infelizmente a gente não achou que era roubada, né? Mas é exatamente isso aí, é o foco. Né? Então o livro, há muitas críticas, né? Até porque ele envolve programação neurolinguística, né? E as pessoas, alguns religiosos têm até uma versão a isso, né? Sim. Mas é totalmente neurociência, né? Então, assim, e a mente, né, ela é trabalhada, Sim. né? O pessoal, muita gente não sabe disso aí. Primeiro, eu tenho que querer trabalhar a minha mente, né? E aí quando eu começo a trabalhar, usar algumas ferramentas, a gente vai trabalhar o quê? A resiliência. Aí sim, eu vou começar a ter uma metanoia, uma mudança totalmente
de hábitos, né? Desculpa, viu? Não, imagine, completo, Bem, né? Aí, o que o pastor estava dizendo, acho que foi Jó quem disse, aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu, Sim. né? Então, a gente tem que ter pensamentos bons, né? Tem que ficar focado em coisas positivas e deixar a negatividade do lado, porque ela acaba interferindo, sim. Então, pense em coisas boas. E no sorriso, uma vez eu ouvi uma pessoa explicando também, dizendo que levantou de manhã, foi olhar no espelho. E quase sempre ele disse que a hora que ele olhava no espelho, ainda ele estava carrancudo, sisudo, né? Levantou, acabou de levantar, não tinha nem lavado o rosto ainda. Aí ele começou a sorrir para ele mesmo e dizer, agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu estou em pé, o Senhor me deu vida. Te agradeço de coração, e sorria bastante. Aí ele lavava o rosto, daqui a pouco foi olhar e já estava mudado e tal. O dia que ele não fazia isso não era muito legal, mas o dia que ele agradecia a Deus e sorria, era muito diferente, as portas se abriam. Então deixa essa dica também aí, que é importantíssimo para o nosso dia a dia. Hoje até ouvi um vídeo de uma moça mostrando a casa de uma amiga, uma casa bem simples. E aí eu fui ler os comentários e uma pessoa comentou, uma casa dessa, eu não gostaria de morar numa casa tão feia assim. A outra pessoa comentou embaixo, o meu sonho seria de ter uma casa. Olha. Eu moro há muitos anos de favor e eu não consigo ter nenhuma casinha assim, eu gostaria tanto de ter e não posso. E outra pessoa desdenhando. Não é? Então a nossa vida é assim, seja mais grato, seja mais apegado a Deus. Deus existe sim, o mundo espiritual é real, não é só o mundo físico. E se preocupe com a sua alma, para onde vai a sua alma, porque a vida é uma breve passagem. Nós buscamos ter uma vida abençoada na terra, confortável, mas o mais importante é a vida eterna. E aqueles que estão em Cristo têm a garantia de vida eterna em um lar celestial. Sim. Muito bem. E estamos aí chegando na parte final, temos ainda alguns minutinhos, mas como foi abordado aqui o assunto de neurociência, a Mônica é neuropsicoterapeuta. O nome é longo, né? Neuropsicoterapeuta. E longo também é o estudo que ela faz. Um estudo complexo. E eu estou ali no dia a dia vendo como ela se engaja, como ela se compromete com isso, com a sua formação. Ela já é formada na área, tem atendido pessoas e eu creio que ela gostaria de se colocar à disposição também de quem precisar. Sim, como o pastor disse, eu sou neuropsicoterapeuta, também tenho terapia cristã com capelania e a neuropsicoterapeuta cristã, né? O curso de neuropsicoterapia é um nome meio comprido, difícil, né? Neuropsicoterapia. O curso é totalmente cristão. Então eu trabalho totalmente na área cristã, não saio da Bíblia. Então tudo que é feito, a metodologia que é utilizada é dentro da palavra. A neurociência, ela é extraordinária. A gente pode, falar por horas sobre esse assunto que ainda não vai terminar, a gente não vai conseguir terminar. Mas tudo que é feito na neurociência, tudo que eu faço na minha terapia, eu explico dentro da Bíblia. Então, você cristão, né, ou também não cristão, que quer conhecer o meu trabalho, eu vou deixar meu telefone, vocês podem entrar em contato, 19 98342 3812. Eu também tenho o Instagram, que é Mônica_neuropsicoterapeuta. Aí procura lá, conhece mais o meu trabalho e qualquer coisa pode me chamar. Sim. Maravilha. Então eu também recomendo que vocês possam contar com o trabalho da Mônica. Eu tenho acompanhado, Mônica, tenho visto
as suas considerações que você faz na internet, tudo, e vai ser de grande ajuda. Pessoas que estão sofrendo com problemas psicológicos, Sim, né? sim. De vários tipos, toque, outro tipo assim. Ansiedade, depressão. Isso, depressão. Então, gente, além da Mônica ser profissional que tem todo esse preparo científico, esse embasamento, essa formação, ela também tem o conteúdo bíblico. Então, tudo realmente, hoje aqui o que nós falamos, colabora muito, Mônica, para que a sua área progrida, porque é a ciência e a Bíblia junto, a ciência e a fé junto, isso vai ajudar muitas pessoas. E eu, nas minhas considerações finais, quero dizer também que conheço um pouquinho da ciência, mas o que mais me preocupa e que eu peço a Deus constantemente é que o meu nome esteja escrito no livro da vida quando a gente partir dessa para outra, porque nada interessa, o que interessa mesmo é a eternidade, onde a gente quer ficar para sempre ao lado do nosso Senhor. Isso é o mais importante, né? Sim, né? Também encerro aqui, gostaria de ler aqui uma frase do C.S. Lewis, né? Creio no cristianismo, como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele vejo todas as coisas. Né? E aí eu complemento, né? Enquanto a ciência explica o mecanismo da vida, a fé explica o sentido da vida. Né? Então, o evangelho puro e simples, ele é racional, espiritual e histórico. Né? A ciência busca respostas, mas Cristo revela a verdade. Muito bem. Salve, graça e paz. Com certeza, e Deus cuida de cada detalhe. Nós teríamos assunto aqui para nos estendermos por horas, horas e horas. Sim. Porque é muito bom falar da palavra de Deus, daquilo que ela representa para o cristão e da sua veracidade como material histórico, de fé também e científico. Você pode crer na palavra. Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Um último exemplo aqui, nós temos o planeta Júpiter. Um planeta que está distante. Esse planeta não muda nada na nossa vida. Se ele não existisse, não haveria vida na Terra também. Porque ele funciona como um escudo protetor. É o maior planeta do sistema solar, com um campo gravitacional altíssimo. Então ele acaba atraindo corpos celestes que viriam em rota de colisão com a Terra, mas ele acaba desviando a rota, atraindo para si meteoros, asteroides, e ele protege a Terra. Então tudo está ajustado perfeitamente por Deus, pelo Senhor Criador de todas as coisas. Não viva como se Deus não existisse. Ele é real, Jesus Cristo vive. Entregue a sua vida a Ele agora mesmo. Viva para o Senhor e com Ele todos os dias. Eu espero que este programa tenha abençoado a sua vida e voltaremos na próxima segunda-feira às 19 horas e às 19 horas em ponto, com mais um programa com toda certeza que vai servir para a edificação de todos nós. Que Deus abençoe você cada vez mais, em nome de Jesus.